Sejam muito bem-vindos, seguidores, ouvintes do canal Mesa de Debates. Meu nome é Guilherme, vai começar mais uma entrevista, né, a terceira desse sábado, né, bastante frio, né? E o tema de hoje, né, o tema dessa entrevista, a gente vai conversar um pouco sobre a previdência, né, de São José dos Campos, né, principalmente dos servidores públicos, né, que sofreram um brutal ataque, né, no último período. Então, como mesa de debate se propõe, né, a estar no lado dos trabalhadores e a entender, né, os problemas e as demandas dos trabalhadores, eu resolvi, né, fazer essa discussão, né, junto, né, com o Sindserv, que é o principal sindicato dos servidores aqui de São José, né, que tem, né, feito bastante discussões aqui com a gente. Então eu convidei o Mauro, né, para bater esse papo conosco. Mauro, antes da gente começar, por favor, se apresente-se. Meu nome é Mauro Castriotto, sou servidor da Prefeitura Municipal já há quase 36 anos, vou fazer agora em setembro 36 anos de Prefeitura, e sou diretor do Sindicato dos Servidores da Coordenação Geral do Sindicato. Né? Venho do movimento estudantil já de muitos anos, comecei a minha militância no movimento estudantil secundarista, né? Na época, eu pertencia ao Alicerce da Juventude Socialista e era presidente do CCE do João Cursino. Passei para o movimento universitário, onde fui presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito. Nesse período, também comecei a trabalhar na prefeitura. Me formei em Direito, sou advogado já há 20 anos e especialista em Direito Constitucional. Maravilha, Mauro. Né, Mauro, então, para a gente começar, eu queria que você explicasse, né, como que funciona o novo regime previdenciário de São José dos Campos. Então, Guilherme, boa noite aos ouvintes da mesa de debate. A Previdência de São José dos Campos, essa reforma que acabou acontecendo no começo do ano passado, ela veio na esteira da reforma da Previdência do governo federal, né? Então, é uma reforma que tinha como justificativa acabar com o privilégio e o déficit da Previdência. Porém, eles não focaram isso nos servidores que são aqueles que são têm um salário mais alto no serviço público. Não houve nada disso. Então, não acabaram com o privilégio. E a Prefeitura de São José, além de seguir a cartilha do governo Bolsonaro, ela acabou, na sua reforma da Previdência, acabou sendo até um pouco mais cruel, né? Porque ela tinha a possibilidade de ter adotado aí uma alíquota progressiva e acabou adotando uma alíquota de 14% para todos os servidores. Então, os servidores que há muitos anos vinham contribuindo com uma alíquota até mesmo com a alíquota de 14%, mas com uma alíquota só acima daquilo que ele ganhava superior ao máximo do regime geral de previdência, passou a contribuir sobre a totalidade do seu salário. E isso gerou uma crise muito grande numa sociedade como a do Brasil, onde cada vez mais se aumenta a desigualdade social. Essa reforma veio ajudar no aumento dessa desigualdade, né? E o que a gente percebe dessa reforma, que encampada pelo Bolsonaro e pelos seus sócios, governadores e prefeitos que fizeram essa reforma obedecendo os critérios mais cruéis do governo federal, ela veio para a destruição, na verdade, do sistema solidário de previdência, que era um sistema onde você via uma tripartição de responsabilidades, né? Era a responsabilidade dos trabalhadores, a responsabilidade dos empregadores e a responsabilidade da União através de destinação de valores arrecadados de alguns tipos de impostos, como COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, PIS, PASEP e etc. Isso também vai acabar aprofundando mais agora com a reforma tributária, né? Porque eles vão desonerar provavelmente
os empregadores e deixarão todo o sistema nas costas dos trabalhadores. E a gente fica apreensivo. Essa reforma já trouxe muito prejuízo para a categoria, e a gente fica apreensivo que ela possa trazer mais prejuízo do que já trouxe. E nós temos brigado muito, né, desde o ano passado, naqueles movimentos onde os trabalhadores acabaram indo até a Câmara Municipal, aposentados, tentamos fazer uma pressão sobre a Câmara Municipal, os vereadores, mas somente a oposição ao prefeito municipal acabou ouvindo os trabalhadores. Os demais vereadores foram insensíveis e a reforma promovida pelo governo Felício acabou sendo aprovada. E a gente tem brigado, né, muito para alterar isso, né? Pelo menos para alterar agora através de uma ação. Nós movemos uma ação, deixa eu ver se eu consigo achar o número dela aqui, é uma DIN. O número do processo é 20.56.721, dígito 40 de 2020, que está no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Essa DIN, ela foi acolhida, na verdade, no ano passado foi acolhida uma liminar pelo tribunal, suspendendo a alíquota de 14%, né, sobre os trabalhadores que recebiam acima do teto da Previdência Geral, né? Acontece que eles recorreram ao Supremo Tribunal Federal, que acabou suspendendo essa liminar. E esse processo ele está tramitando ainda no TJ, né, com a possibilidade de vencermos essa briga ou não, né? É difícil prever o que o judiciário vai decidir, mas estamos fazendo uma pressão sobre o judiciário, uma pressão política, né, e estamos debatendo com a sociedade, com os trabalhadores, essa reforma. E esperamos que a gente consiga mudar isso, viu, Guilherme? Sim. Ô, Mauro, né, eu queria conversar com você, ainda na esteira da primeira pergunta, né? Quem são, né, os vereadores que votaram sim pela essa reforma? É difícil dizer o nome de todos eles. São todos, eu acho que foram quase todos os vereadores que são da bancada do prefeito, né? São os vereadores que são da bancada do prefeito. Eu acho que ficou de fora, se não me falha a memória, a Amélia Naomi, que votou contra, e a outra vereadora, a Juliana Fraga, que votou contra. Na época, acho que o Vaguinho, né? E eu não me lembro, acho que teve mais um vereador que votou contra ou se absteve, não me lembro, né? E isso acabou sendo aprovado. Hoje muitos trabalhadores no serviço municipal que estão em uma idade já avançada e que usam praticamente todo o seu benefício da Previdência para pagar médico, para pagar remédios, estão numa situação de total carência, né? Alguns vêm até vêm pedir socorro ao sindicato para que o sindicato possa ajudá-los com cesta básica e tudo mais. Infelizmente, o sindicato não tem condições de atender todos os trabalhadores, até porque a receita do sindicato não é tão grande assim. E como a luta pelos direitos dos trabalhadores é uma luta feroz, todo esse dinheiro é praticamente gasto com a luta, né? Sim. Uma coisa que você falou, né, a questão dos privilégios, né? A ideologia dominante, de modo geral, ela passa uma imagem de que o servidor público é privilegiado, né? Então, então o problema, por exemplo, da crise não está, né, na ganância, na acumulação do capital, ao meu ver. Então, sim, está na questão do servidor, né? O servidor tem muito privilégio, então tem que acabar com o privilégio do servidor. Eu queria que você rebatesse esse argumento, né, que a gente sabe a serviço de quem ele está, contando um pouco como que a vida de um servidor tradicional de São José dos Campos, alguém que trabalha no serviço público.
Então, a vida do servidor é muito sofrida, né, Guilherme? Porque o servidor ele trabalha 8 horas diárias, você entendeu? É um público exigente e eu acho que tem que exigir mesmo, porque o serviço público ele é bancado com o dinheiro da sociedade, né, de todos os munícipes, mas fica difícil para o servidor, ele, por exemplo, hoje, se ele quiser bancar uma capacitação, ele não tem condições, porque o salário não é muito bom, é um salário razoável, certo? Há aqueles que têm um patamar salarial bem grande, mas há trabalhadores hoje ingressando na prefeitura com 2.000 e poucos reais. Quer dizer, isso é o trabalhador que o Felício julga que tenha privilégio, né? E se você pegar 2.000 e poucos reais de salário, não é nada hoje. Você entendeu? Numa sociedade onde a inflação, principalmente dos gêneros alimentícios, tem crescido de forma estrondosa, esse salário do trabalhador vai para a alimentação. Ele não consegue hoje ter o básico, que é uma saúde, ele vai depender do SUS. Graças a Deus, o SUS é uma conquista social, mas é o SUS que tem bancado esses trabalhadores, né? A saúde dos trabalhadores. Mas ele não consegue, por exemplo, comprar um carro novo, se tiver que financiar um imóvel é uma dificuldade. Então, a vida do trabalhador municipal é uma vida muito difícil, né? E a relação que o trabalhador hoje da prefeitura tem com o Felício é quase nada, né? Talvez seja um dos governos mais autoritários que já passaram pela prefeitura. Porque nós tivemos governos que conversaram com os trabalhadores em outros momentos, inclusive do próprio PSDB, que conversava, que chegava a ter um diálogo mínimo com os trabalhadores. Hoje o diálogo com o governo Felício é um diálogo quase que fechado, né? Ele fechou as portas para os trabalhadores e está muito difícil abrir essa porta através do diálogo. E o trabalhador tem uma dificuldade na sua vida, porque são mais de 20 anos que nós estamos sem aumento real de salário, dependíamos de um gatilho salarial que vinha recompondo a capacidade do trabalhador se manter. Ocorre também que, através do governo Bolsonaro, foi feita uma lei aí, a 173, lei complementar, acho que de 2019 ou 2020, que acabou também suspendendo esse gatilho. Então, você veja, numa situação hoje de pandemia, né, em que o trabalhador está com uma dificuldade cada vez maior, os trabalhadores do município, os trabalhadores do Estado e os trabalhadores federais vêm bancando o combate à pandemia, porque o governo, na verdade, hoje está fazendo o quê? Uma poupança para fazer o que ele quer, não sei se é tudo ao combate à pandemia, mas ele não vem dando os aumentos salariais dos trabalhadores e cada vez mais a penúria vem abatendo a classe dos servidores no país, né? E a gente espera que com a luta a gente consiga quebrar essa política, né? E como você falou, essa relação do capital com o trabalhador tem sido muito cruel, E você, por exemplo, tem hoje praticamente o trabalhador mantendo a contribuição previdenciária com seus recursos da folha salarial e tendo que aposentar numa idade, por exemplo, na União, os trabalhadores estão se aposentando com 65 anos, e homens e mulheres 62 anos. Pra você ter uma ideia, Guilherme, existe um estudo promovido por economistas no mundo, em que diz que no Brasil 56,6% dos homens e 74,82% das mulheres não conseguem alcançar o tempo de contribuição. Apesar de ingressar cedo no serviço público ou no trabalho privado, essas pessoas elas não conseguem manter os seus empregos de forma corriqueira e acabam não contribuindo com a Previdência, fora os trabalhadores que estão na informalidade. Então, você tem uma reforma que aprofunda a desigualdade social num país onde a distribuição de renda ela é cruel, a gente vê uma concentração do capital na mão de poucos,
né? E uma miséria compartilhada por muitos. É muito difícil você aceitar essa reforma como se ela fosse uma reforma legítima, porque nada que se justificou para se fazer a reforma ficou comprovado, né? Não existe déficit da Previdência. Por exemplo, o Instituto de São José é um instituto superavitário. Então, você passar uma alíquota para todos os trabalhadores, inclusive os aposentados, né, de 14% sobre o total de salário, na verdade não é sobre o total de salário, é o salário que fica acima do salário mínimo. Então, a cota salarial acima do salário mínimo é a que recebe os 14%, a incidência dos 14% de contribuição. Mas, mesmo assim, isso é muito cruel, né? Porque foi uma reforma que veio mexer, inclusive, sobre direitos que eu acredito que eram direitos adquiridos dos trabalhadores que já vinham contribuindo, principalmente os aposentados que já estavam ali, com de uma outra forma. E está muito difícil a gente ver uma reclamação constante dos trabalhadores. Eles estão assim toda numa pressão muito grande na sua vida. Muitos cobram o tempo todo, olha, como é que está a nossa DIN, já teve alguma decisão, e como todo mundo sabe, o judiciário ele é moroso também, a quantidade de ações são absurdas, né? E como todo serviço público, hoje falta juízes, faltam trabalhadores gerais também nos fóruns e nos tribunais. E os pobres, na verdade, estão acabando estão acabando por serem exterminados no país, né? E está difícil, viu, Guilherme? Mas a gente tem lutado com afinco, né, com muita disposição para poder reverter isso, né? Talvez não sabemos se vamos conseguir reverter isso no judiciário, mas vamos continuar lutando, no mínimo, para na política reverter esse quadro, viu, Guilherme? Sim, e Mauro, eu acho que seria muito interessante a gente falar aqui uma pergunta bem simples, né? Qual é o salário do prefeito e qual é o salário do vereador? Olha, o salário do prefeito eu sei que é mais de 20 mil reais. E o salário dos vereadores deve estar em torno de 12 a 15 mil reais. Quer dizer, não é um salário ruim, é um salário bom, existe o jeton, né? De sessão de Câmara, não sei como é que está sendo pago isso, né? Mas o trabalhador não tem isso, né? Um trabalhador é o seu salário com todos os descontos, um desconto previdenciário gigantesco, um desconto do imposto de renda também gigantesco. Se você pegar, por exemplo, um trabalhador na prefeitura que ganha acima de 5 mil reais, ele já está contribuindo com o máximo da alíquota máxima do imposto de renda. Então, se você pegar um imposto de renda gigantesco, se você pegar o desconto da Previdência, que é 14%, o que sobra para esse trabalhador de forma de salário líquido? Quase nada. Ele vai ter que bancar escola, alimentação, vestuário e tudo que é necessário para o seu dia a dia e o dia a dia da sua família. Numa crise de desemprego, uma grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras, elas têm os seus cônjuges, eles estão em casa, muitos estão desempregados. Então, às vezes, o trabalhador municipal ele é o único na casa que está bancando com toda a renda. Está difícil isso, não tá, é uma situação de penúria total do trabalhador, viu? E aí você vê um prefeito, e vereadores e secretários ganharem um salário muito alto. Para você ter uma ideia, Guilherme, os altos salários não é um privilégio só do prefeito. Se você pegar cargo comissionado na prefeitura, a maior parte deles o pessoal está ganhando entre 7 a 12 mil reais. Você entendeu? Então, ganhando bem mais do que um trabalhador que ingressou na prefeitura há 30 e tantos anos. É um absurdo isso. É muito absurdo. E, na verdade, quem banca o serviço público, quem traz a memória de tudo que é feito no serviço público para que cada vez o serviço seja feito com
com o maior zelo possível para a comunidade, é o trabalhador que está na ativa há muitos anos, né? E não tem essa profissionalização. Então, tudo que foi possível fazer de corte nos trabalhadores, até na Bolsa de Estudo dos Trabalhadores, eles mexeram. Então, está muito difícil. Está muito difícil essa relação do trabalhador municipal com o prefeito Felício, né? E aí a gente percebe o seguinte, ô Guilherme, que os trabalhadores, muitos deles, apesar de ingressar cedo no serviço público, não vão conseguir se aposentar. E esses trabalhadores vão acabar desembocando na assistência social. Então, cada vez mais o governo vai ter que gastar com assistência social, porque não quer gastar com previdência. É um contrassenso, né? Essas contradições do regime capitalista que está colocado aí de trazer muita dor para os trabalhadores, porque o trabalhador percebe, olha, eu não vou ter salário, não vou ter uma aposentadoria digna, vou acabar ingressando na assistência social, vou ter que pedir dinheiro para o governo para sobrevivência. É isso que está acontecendo. A gente tenta evitar isso, mas está difícil essa discussão, porque para a direita no país, principalmente a direita no país, eles acreditam que os empresários estão bancando tudo e os trabalhadores não bancam nada. A gente sabe que para muitos empresários, principalmente para microempresários, a situação está difícil. Mas está difícil porque nós não temos um governo competente hoje no país, você entendeu, que consiga desenvolver uma política para empresários, para os trabalhadores e para o restante da sociedade. Sim. Você falou da questão de quanto São José arrecada e tudo mais. Eu queria que você aprofundasse mais nessa questão. Né? São José é uma cidade, né, que arrecada muito, né? É uma cidade, digamos assim, não sei se o termo está correto, de falar, é uma cidade rica. Então, São José é uma cidade que arrecada muito. Tanto arrecada muito que a previsão orçamentária aqui de São José ultrapassa para o ano que vem, vai ultrapassar os 3 bilhões. Estamos com 3 bilhões não é uma coisa, Guilherme, é um dinheiro assim, muito idade para o cidadão de São José, o trabalhador municipal, mas tem que existir vontade política do governo, né, de fazer isso. Para você ter uma ideia, acho que desde o governo da Ângela ou do governo do Emanuel, não me lembro bem esses dados, mas o crescimento da folha salarial dos trabalhadores tem sido menor do que o crescimento de São José dos Campos. O crescimento orçamentário da Receita tem sido bem maior. Teve uma época que estava em 6, quase 7%, que crescia a mais que a folha salarial dos trabalhadores. Então, São José tem condições de bancar um salário. Não precisava mexer hoje na Previdência dos trabalhadores, né? Sem dizer, Guilherme, que todas as agruras por que passou o nosso Instituto no passado, e que mesmo essas agruras não foram suficientes para derrubar o nosso instituto, que continua sendo superavitário, como, por exemplo, aquela aplicação no Banco Santos, que acabou acarretando um prejuízo de mais de 30 milhões de reais para o nosso instituto, né? Quando o Emanuel, ele, por exemplo, emprestou dinheiro do nosso instituto, o que já na época já não era, já era proibido, e depois acabou pagando através de bens, né, como o prédio ali daquele supermercado Esperança, aquele prédio passou a pertencer aos trabalhadores, né? E aquele prédio que acho que era do Jumbo Eletro lá no Trevo, se não me engano. Então, o dinheiro que era para bancar a política para a aposentadoria do trabalhador foi usado por esses prefeitos.
aportes que eram de obrigação deles fazer para cobrir qualquer déficit temporário da Previdência, não foram feitos, eles ficaram devendo isso. Então, você não pode dizer que o Instituto é deficitário, e ainda que fosse, seria culpa dos governantes, não dos trabalhadores. Mas a realidade é que não é. É um sistema superavitário, certo? O Instituto tem muito dinheiro e tinha condições, ele poderia até fazer uma reforma, mas não tão cruel. Mas eu acho que não havia nem necessidade de se fazer reforma previdenciária aqui em São José dos Campos. Sim, mas assim, muita gente fala aqui, né, que o país, a cidade, passa por crise, né? E o argumento que se utiliza, que eu acho, né, um pouco complicado, é que precisa, né, realizar cortes, né, no gasto da crise, né? Então, acho que a gente tem que pensar também, Mauro, e eu queria que você me respondesse, aonde que, assim, no lugar da Previdência poderia ser cortado? É no salário do prefeito? É no salário dos vereadores? Né? Poderia instituir um imposto progressivo para as grandes empresas, indústrias aqui de São José? Então, veja bem, eu acho que a reforma tributária ela é necessária no nosso país, né? E eu acho que ela é necessária até porque o crescimento, por exemplo, das grandes empresas tem sido grande, a concentração de renda tem sido grande, né? Aqui no Brasil, nos últimos anos, inclusive no próprio governo Lula, né? Bancos alcançaram rendimentos assim astronômicos. Então, não tem desculpa, né, para você falar em crise que justifique você aprofundar a carestia de vida dos trabalhadores, né? Aqui em São José, por exemplo, podia se cortar, sim, no salário de prefeito, salário de vereadores. Você poderia, por exemplo, fazer a alíquota progressiva, pegando aqueles trabalhadores que ganham, que estão lá no topo, né? E você desonerar um pouco os trabalhadores que estão com um salário um pouco menor. Então, ele tinha essa possibilidade. Inclusive, a reforma do Bolsonaro dava essa possibilidade para que fosse feito de forma progressiva. Ele não quis adotar isso, mesmo sendo superavitário, né? E pelo que a gente entende, é que a reforma do Bolsonaro diz que se o sistema não fosse, se o sistema fosse superavitário, as alíquotas deveriam ser progressivas. Mas o que o prefeito alega é que há déficit na Previdência, mas ele nunca conseguiu comprovar isso. A verdade é essa, ele nunca conseguiu comprovar isso. Ele E eu alega. acho que Desculpa, pode continuar. Então, e aí eu acho que ele podia ter feito de forma progressiva, né? Porque tem trabalhadores que não têm condições salariais, né? Tem, por exemplo, salários na prefeitura acima de R$ 15.000, acima de R$ 13.000, inclusive de trabalhadores efetivos. Eu não acho que seria o mais correto pegar os trabalhadores municipais. Mas você pega, por exemplo, aí na sociedade, juízes ficam de fora de reforma, Ministério Público fica para fora das reformas, políticos ficam para fora da reforma, e tudo cai nas costas dos trabalhadores, daqueles que possuem salário menores, né? A gente tem visto isso. Agora vamos querer aprofundar, por exemplo, com a reforma administrativa. Então, é um absurdo. E eu acho que ele tinha condições de ter dado uma alíquota progressiva e não precisava ter aprofundado com uma alíquota de 14% para todos os trabalhadores. Sim. Uma coisa que me chama a atenção, inclusive, né, me chama a atenção na questão da pandemia, que muitas das vezes o governo do Felício está um pouco mais alinhado ao governo do Bolsonaro do que o próprio PSTB, né, do Dória. Não que o Dória seja lindo, maravilhoso, muito, muito pelo contrário, tipo, é o outro, né, cara que é contra, né, os trabalhadores, mas me chama a atenção esse alinhamento
né, estrito senso do Felício ao Bolsonaro, que se refletiu que se reflete na pandemia e também reflete também, acho que nessa questão, né? Você concorda comigo que existe esse alinhamento? Concordo, concordo. Há uma ala, acho que do PSDB, muito alinhada com o governo federal. Eu tenho um grupo no PSDB que se diz os cabeças pretas, uma coisa assim, e esse povo tem se alinhado demais com o Bolsonaro, inclusive fazendo críticas. Agora, recentemente, com a possibilidade de um apoio do Fernando Henrique Cardoso à eleição do ex-presidente Lula, por exemplo, a reeleição do ex-presidente Lula, existiram várias críticas de tucanos porque eles se alinham, alguns deles preferem, inclusive, o Bolsonaro. Eu tenho, lá dentro da prefeitura, para você ter uma ideia, eu tenho conversado com alguns trabalhadores ali, comissionados, que são do PSDB e ligados ao Bolsonaro. Agora, durante a pandemia, veio um pouco de crítica nisso aí. Mas, mesmo na pandemia, o prefeito Felício foi um prefeito negacionista. No começo, ele negava a existência do coronavírus ou mitigava os riscos que o coronavírus poderia trazer para a sociedade. Então, deixou de tomar deixou de fazer diversas políticas públicas de combate mais efetivo à pandemia, e, inclusive, trabalho remoto dos trabalhadores, né? Um isolamento social mais efetivo. Ele deixou porque ele fazia um discurso quase que pró-Bolsonaro. E não só o Felício, no PSDB, acho que no estado de São Paulo e em outros estados, a gente vê que o PSDB anda meio dividido. Talvez 70% deles bem alinhados à política que vem sendo desenvolvida pelo governo Bolsonaro, né? O ataque, né? Agora falando em âmbito nacional, o ataque à Previdência é algo que já é histórico no último período, né? No chamado neoliberalismo, correto? Correto, não tenha dúvida disso. Desde a década de 80, por exemplo, quando os neoliberais, os ultraliberais se reuniram no consenso de Washington para discutir reformas profundas da sociedade no mundo inteiro, eles vêm defendendo reformas da Previdência, né? Eles acham que a Previdência ela não só é deficitária, mas como ela é causa de gasto público e que esses gastos ajudam na crise, né? Fica difícil, porque, na verdade, o que eles acham? Eles acham que contribuem demais com os seus tributos, né? E veja bem, isso, inclusive, em sociedades onde o processo civilizatório de solidariedade, inclusive do ser humano um com o outro, é muito maior do que o que é no Brasil, que tem uma história que vem lá da escravocrata e que nós não conseguimos desenvolver isso na elite do Brasil. A elite brasileira, infelizmente, é uma elite ainda escravocrata e que gosta, por exemplo, de se servir dos poderes públicos. Então, a gente vê no país aí há muitos anos, e um aprofundamento, acho que desde a década de 80, da captura do Estado por interesses privados. E esses interesses privados são os interesses que hoje bancam essas reformas, né? A reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma trabalhista que vinha como solução para várias coisas, e aí fizeram a reforma, aprofundaram, por exemplo, no setor privado a contradição e o conflito entre o trabalhador, a contradição capital-trabalho e o conflito do trabalhador com os empregadores, e não veio nada de benefício. Tudo aquilo que eles alegavam não aconteceu, porque é impossível num país que nem o Brasil
onde você vê uma concentração inimaginária de renda na mão de poucos e a falta de dinheiro na mão de muitos, você defender esse tipo de reforma, ela é cruel. Num país que nem o nosso, ela passa a ser muito cruel do que numa sociedade, por exemplo, onde a distribuição de renda, a distribuição da riqueza, ela é mais igualitária. Aqui no Brasil, infelizmente, há mais de 500 anos, ela não é. E o que a gente percebe é que esse povo ainda está com aquela ideia da capitania hereditária, né? Eles acham que herdaram o Brasil só para eles e que os trabalhadores têm que trabalhar de graça. Infelizmente, não é assim. E eu acho que a gente já se inseriu numa sociedade capitalista. O Brasil já foi capaz de se inserir numa sociedade capitalista, mas, infelizmente, se insere nessa sociedade e quem só ganha dinheiro nessa sociedade são os grandes empresários. Você vê o agronegócio batendo recordes aí e ganhando muito dinheiro, você vê bancos batendo recordes, ganhando muito dinheiro, e enquanto os trabalhadores estão cada vez com os seus salários mais achatados, né? Sim, e acho que seria interessante colocar aqui, né, se então a prefeitura nem contra a proposta do sindicato, dos trabalhadores, ela recebeu, né? Você falou que ela foi antidemocrática, né? A gestão do Felício. Foi, a reforma da Previdência ela aconteceu sempre no atropelo, né? Ele não discutiu com os trabalhadores, resolveu fazer a reforma, tentou bancar essa reforma de forma muito rápida, né? Em alguns momentos nós tivemos que promover ações para tentar barrar a reforma e fazer uma discussão com os trabalhadores, mas nós não tivemos sucesso em convencer os trabalhadores de que essa reforma era desnecessária. Infelizmente, ela acabou passando. E de lá para cá também não abre o diálogo. Com essa crise, por exemplo, do Covid, a gente vê um aprofundamento na relação autoritária do governo com os trabalhadores, né? Tudo vem de cima, cada vez número maior de cargos comissionados, de gente de fora ocupando cargos na prefeitura, o que depõe contra a profissionalização do serviço público, né? Porque a gente acha, nós sentimos, eu acho que isso é um sentimento, inclusive, da sociedade, de que o trabalhador fixo da prefeitura, o trabalhador efetivo, aquele concursado, aquele que vai passar longos anos desenvolvendo seu trabalho, é ali que a gente deveria investir. Infelizmente, ele não investe. Ele investe nessa relação promíscua, por exemplo, com o legislativo, de que é lotear a prefeitura para dar cargos públicos para um grupo de vereadores. E isso tem aumentado, tem sido objeto de questionamento, por exemplo, pelo Ministério Público, mas que vira e mexe, o governo ele faz uma nova lei e não atende os critérios que o Ministério Público exige para a contratação de servidores comissionados. Você vê servidor comissionado, por exemplo, em cargos como gestor de contratos, que eram tarefas que eram desenvolvidas por servidores de carreira, que devem ser desenvolvidas por servidores de carreira, né? Então, são diversos cargos que estão sendo ocupados por esses trabalhadores, simplesmente para atender essa lógica clientelista com o legislativo. E a gente sente que está difícil acabar com isso, né? Apesar dessa luta, apesar do Ministério Público Estadual, e isso tanto no estado de São Paulo como em outros estados, apesar deles desenvolverem uma política de combate a esse tipo de contratação, a gente vê que está sendo difícil mudar isso, né? Ao contrário, o que a gente vê é que na reforma administrativa, essa lógica vai ser aprofundada, porque eles vão criar um número, me parece que tem 5 ou mais tipos de regime de contratação de trabalhadores públicos. Então, não vai ser mais só o concurso, você vai poder contratar trabalhadores de forma bem precária, que seria regime por tempo determinado ou indeterminado, né? Eles estão liberando alguns setores para terceirização e aumentando os comissionados.
E isso também, viu, Guilherme? Isso também vai intervir, por exemplo, na arrecadação do nosso instituto. Porque, como não se faz concurso público, quem vai bancar é a aposentadoria do trabalhador. Se num regime que nem o nosso, que é adotado no Brasil, acho que no mundo todo, quem, por exemplo, banca a aposentadoria do trabalhador que está inativo, né, é o trabalhador que está na ativa. Só que esses trabalhadores, aqui, por exemplo, o nosso regime de previdência, ele banca somente os trabalhadores efetivos. Ele não, os comissionados ele ficam para o INSS. Então, se você aumenta trabalhadores de regime seletista ou de outros tipos de regime que não são regime efetivo e concursado, você deixa de arrecadar para a Previdência. E essa precarização está sendo cada vez maior, infelizmente. Sim. E o que o sindicato, né, além da questão congelou minha imagem, pronto. O que o sindicato, né, vem fazendo, né, em defesa dos trabalhadores, além da questão jurídica, tem mobilizado, tem levado as discussões para a base, né? O que tem que ser... O que o sindicato está podendo fazer para levar para a base, ele está fazendo. Mobilização está muito difícil. A pandemia, ela, além de aprofundar essa situação, o que ela aprofundou? Ela não deixa, ela está impedindo a mobilização dos trabalhadores, porque ninguém quer sair para a rua, por exemplo, para protestar. Aliás, não é nem recomendado, né? Você tem que usar máscara no trabalho e a aglomeração não pode ser feita. Isso tem dado uma certa tranquilidade para os governos, porque o que a gente faz é muita conversa com os trabalhadores, reuniões online, local de trabalho onde membro do sindicato pode estar indo fazer a conversação, ele está indo, né, principalmente a diretoria do quadro liberado, né, eu não faço parte do quadro liberado, eu sou um diretor que está na base, mas o quadro liberado tem ido, eu faço, por exemplo, dentro do Passo, essa discussão com os trabalhadores, inclusive algumas ações até de forma individual, de contestação de cargo público, às vezes eu acabo fazendo, né? Isso bem antes até de estar no sindicato. Mas o sindicato que está podendo fazer, está fazendo. Infelizmente, a luta através do judiciário tem sido maior do que a luta da mobilização da própria categoria por causa da pandemia. Então, o sindicato está a todo momento, por exemplo, questionando na justiça a falta do trabalho remoto, inclusive vem sendo feita uma série de conversações com o Ministério Público Federal do Trabalho e a diretoria do sindicato, e inclusive convidando a prefeitura, acho que a prefeitura participou de umas e outras não, para discutir a implementação de política que não coloque em risco o trabalhador, né? Porque a saúde do trabalhador ela é defendida no nosso estatuto, ela é defendida na Constituição do Estado, no Código Sanitário do Estado, na Lei de Saúde dos Trabalhadores. Então, tem uma série, um arcabouço grande de leis que o poder público poderia usar para a defesa dos trabalhadores e não usa. Não usa porque a lógica do prefeito é deixar o trabalhador trabalhando no seu local de trabalho. Por exemplo, professores foram quase que chamados, ou foram chamados de vadios, de vagabundo, porque queriam desenvolver seu trabalho remoto. O que é, na verdade, para a sociedade uma garantia do aluno, uma garantia para o pai, para a mãe do aluno, para o irmão do aluno e para o professor. Mas não, ele quer que os alunos estejam na escola, que os professores estejam na escola, porque ele não concebe o trabalho remoto como um trabalho legítimo. A gente tem percebido isso. Ele pode até não falar abertamente isso, mas ele fala, assim, de forma, às vezes, velada, de que não concorda com isso, de que isso não é um regime legítimo de trabalho, né? Nós vimos recentemente uma trabalhadora do Paço Municipal que estava numa gravidez de risco, ter que se socorrer ao Poder Judiciário para fazer o seu trabalho remoto.
E o Felício negou para essa trabalhadora o trabalho remoto. Se não fosse justiça, hoje ela estava lá, com todos os fiscos, trabalhando presencialmente na prefeitura. Quem a afastou foi o Poder Judiciário, né? Mesmo com essa lei agora que foi aprovada recentemente do Bolsonaro, colocando essas gestantes de risco para o trabalho remoto, o prefeito ele não aceita essa legislação e, por exemplo, trava uma discussão com o sindicato, a gente manda ofício, tenta alavancar uma conversação, um diálogo, mas ele tem sido reticente e essas trabalhadoras continuam trabalhando com todos os riscos, né? Então, isso tem sido geral no serviço público, né? E a gente não consegue fazer uma mobilização dos trabalhadores, greve, paralisação, passeata, porque a própria pandemia nos impede, né? A gente espera até que essa pandemia possa passar com o máximo de urgência para a gente começar a alavancar um trabalho de resistência política, né? com greve, com boicote, com passeatas, né? E fazer um trabalho, por exemplo, de conversação com a sociedade para demonstrar o absurdo que está acontecendo no serviço público, mas, infelizmente, a pandemia nos tem impedido uma luta mais aguerrida, viu, Guilherme? Então, né, então posso concluir que depois da pandemia vai ter greve. Se não sei se vai ter greve. Se o trabalhador tiver em disposição de fazer greve, é o que nós vamos defender, né? Nós entendemos que sem uma greve, por exemplo, uma reforma, vindo aí uma reforma administrativa cruel, que vai precarizar cada vez mais o serviço público, né? E que vai colocar o serviço público, por exemplo, para servir os interesses de poucos, dos interesses privados de vereadores, de deputados, né? A gente acredita que a gente só vai conseguir barrar esse tipo de ofensiva com greve, né? Com greve, com o trabalhador na rua. Esse é o instrumento mais legítimo e de maior pressão contra o empregador. Mas a gente espera que o trabalhador venha a aderir, porque senão cada vez mais vai perder direitos. Se não houver uma adesão dos trabalhadores, porque greve é adesão, né? Greve é a disposição de luta da entidade, né? Aquele trabalho de conscientização do trabalhador e a adesão e a consciência do trabalhador de que, se ele não fizer nada, ele só vai perder direitos e a coisa vai ficar cada vez mais difícil. Tá? E ficar mais difícil do que já está é aprofundar a crueldade nesse país. Então, nós estamos com disposição de que, acabando a pandemia, a gente consiga, sim, alavancar uma greve no serviço público municipal, Guilherme. Sim, Essa é a nossa intenção. Agora uma pergunta só para ter clareza. A proposta da reforma da Previdência partiu da Prefeitura ou de vereadores ligados ao prefeito? Bom, partiu do governo municipal. Partiu do governo Felício, né? Aliás, essa discussão, para você ter uma ideia, ela não foi feita sequer com o Conselho Administrativo do IPSM, tá? Porque não foi feito antes e não foi feito nessa gestão, porque depois dessa eleição sindical em que entrou a nossa diretoria, eu faço parte do Conselho Administrativo, eu e o Daniel, do sindicato, e não foi discutido reforma da Previdência. Com a antiga, quando participava o Valdemir, não foi discutido reforma da Previdência. Então, ele não faz discussão com o sindicato, com o Conselho Administrativo, e não fez discussão com a sociedade e com os trabalhadores. Foi uma reforma infelizmente, vinda de cima para baixo, né? E os trabalhadores foram alijados de qualquer discussão. A gente espera que a gente, daqui por diante, consiga, sabe, conscientizar o governo Felício que, numa democracia, a necessidade de diálogo ela é necessária, né? Ela é necessária, porque fica difícil aceitar tudo calado quando tudo vem de cima
e quando você não consegue ter um mínimo de consenso. Sim, uma das questões que está sendo discutida e acredito que no Sindserv também é o projeto VaptVupt, né? Que, né, o projeto que vota, tipo abrir a boiada para algumas votações, né? Esse projeto facilita que novos ataques, né, à categoria dos servidores e aos trabalhadores sejam Com certeza. implementados? Pode responder. Com certeza, Guilherme. Esse tipo de ofensiva legislativa, é claro que facilita para que o prefeito consiga passar no legislativo projetos que não são bem-vindos aos trabalhadores, inclusive projetos que não são bem-vindos ao restante da sociedade, não é só aos trabalhadores, não. Quando você encurta o processo legislativo, né, em que ele só é legítimo quando há diálogo, quando há participação da sociedade e da oposição, da minoria no debate, você, na verdade, cria um sistema que ofende toda a sociedade, porque essa sociedade não vai participar. Então, vai vir tudo de cima. Se amanhã o prefeito quiser fazer por exemplo, aumentar IPTU, aumentar impostos, ou retirar direitos dos trabalhadores, ou retirar direitos também da sociedade, fazer reformas, por exemplo, que a sociedade não aceita, vai ser mais fácil, porque ele encurtou esse processo legislativo. Então, esse projeto VaptVupt, ele é um projeto que tem como finalidade, na verdade, atropelar a participação de toda a sociedade. Viu? Não é só dos vereadores da oposição, não. Ele atropela toda a sociedade, porque ele simplesmente extermina qualquer discussão. Sim, e como está sendo feita a discussão, né, com a sociedade, né, com a população joseense? Então, a gente tem feito essa discussão através das redes sociais, né? A gente tem diretores individualmente ou através do sindicato, tem colocado em Facebook, o WhatsApp, em grupos de WhatsApp, Instagram, rádio, podcast e tudo mais, tem feito um debate com a sociedade a respeito de tudo que está acontecendo, né? No mundo dos trabalhadores, no mundo dos servidores, municipais, estaduais e federal. Né? E é o que está dando para fazer. Né? É o que está dando para fazer, porque o trabalho ali no tete-a-tete, infelizmente, com essa pandemia, não está tendo condições. Mas a rede social tem sido muito usada, né? E a gente percebe que a sociedade está antenada, viu? Existe uma crítica cada vez maior ganhando corpo na sociedade contra esse tipo de atitude autoritária de não ouvir os trabalhadores, não ouvir a sociedade no processo de deliberação e no processo decisório, né, dos governos. E a gente tem aproveitado disso, né? Sim. E você tem alguma comparação, né, entre, né, a Previdência de São José com outras cidades? Olha, várias cidades do estado de São Paulo ou do país, inclusive governos estaduais, fizeram reformas menos ofensivas, sabe? Não adotaram essa alíquota de 14%, por exemplo, não precarizaram a pensão da esposa ou do marido da servidora falecidos, né? Então, aqui em São José, por exemplo, é 70%, mais 10, mais 10, e atingindo no máximo 90%. Se o trabalhador morre, a esposa não vai receber a totalidade do que era dado à aposentadoria do trabalhador. Ela cai bastante. Em algumas cidades isso não foi feito, né? Teve cidade que continuou com 100%, outras adotaram, por exemplo,
70% mais 20% dos filhos, né? Podendo chegar até 100%. Então, a maioria das cidades do país fizeram uma reforma menos cruel que São José dos Campos, né? Não que não tenham sido cruel, acho que toda essa reforma da Previdência ela foi cruel, né? Mas foram reformas mais brandas. Aqui em São José, a alíquota de 14% e essa ofensiva aí contra a pensão, ela realmente teve uma característica diferente de outras cidades, né, do país. E a gente percebe que o governo Felício ele tem sido muito mais difícil do que governos de outras cidades para discussão com os trabalhadores. Sim. Você falou que, né, sua especialidade é o direito constitucional, né? Do ponto de vista do direito constitucional, é defensável esse tipo de proposta como a reforma da Previdência? Porque até onde que eu tenho conhecimento, Mauro, é que isso, primeiro, fere com a dignidade humana e, segundo, que, né, a própria Constituição garante os direitos sociais. Eu estou errado nessa análise ou não? Não, você não está errado nessa análise, não. O difícil é decolar isso nos tribunais, né, Guilherme? Infelizmente, às vezes, os tribunais eles têm uma consonância maior com o poder do que com o resto da sociedade, né? Infelizmente é assim. Não que errem sempre, né? Eles erram, eles acertam, mas em questões políticas a gente percebe que há um déficit dos tribunais com os desejos da sociedade. Então, e com o desejo da própria Carta Política do Brasil, né? É o que você falou, o princípio da dignidade humana e a erradicação, por exemplo, da pobreza, eles deveriam ser princípios que deveriam nortear toda a política pública, inclusive os processos legislativos, né? E, infelizmente, isso não ocorre. Então, há uma crítica de vários constitucionalistas a respeito disso, né? Associações de magistrados, outros sindicatos de diversas categorias no país têm entrado com ações diretas de inconstitucionalidade, tanto no serviço público federal como no municipal. No municipal, a gente não pode fazer uma discussão direta em relação à Constituição. Então, a gente faz uma discussão em relação à Constituição do Estado de São Paulo. E, inclusive, na DIN que nós propusemos, houve um parecer do Procurador-Geral de Justiça dizendo que a reforma, principalmente na questão da alíquota, era inconstitucional, porque ofendia a Constituição do Estado de São Paulo. Mas o tribunal acabou dando essa liminar para os trabalhadores, o TJ, mas que foi suspensa pelo STF e estamos esperando o julgamento de mérito, né? Havendo julgamento de mérito, se for a favor do trabalhador, a prefeitura também vai poder recorrer ao Supremo através de recurso extraordinário, né? Mas então essa luta ela vai se estender por um bom tempo, viu? E a gente espera eu acho que o trabalhador no Brasil todo, do serviço público, e ele espera convencer o STF e os tribunais da inconstitucionalidade e de que essa reforma ela é extremamente prejudicial, não só aos trabalhadores, mas ao país, né? E sim, e qual que tem sido, né, a justificativa para não tornar esse projeto inconstitucional, pelo menos do STF e dos fóruns? Então, o que a gente percebe é o seguinte: isso tem sido, na verdade, também tem tido um conflito nos tribunais, porque algumas ações foram julgadas a favor dos trabalhadores, outras não. Então, a gente ainda não conseguiu, dentro dos tribunais, ainda não houve um consenso a respeito também dessa reforma. E como o STF ainda não julgou, a gente não sabe qual que é o pensamento do STF exatamente em relação a essa reforma. Mas a gente sabe que as coisas acontecem nesse país ao sabor das eleições, né, Guilherme? A gente espera que derrotar
esse governo através das eleições, da próxima eleição do presidente do país, né? E espera que o próximo presidente e as pessoas que vierem a governar o Brasil possam mudar isso, tá? Mudar isso se os tribunais não mudarem, né? Eu lembro que teve uma reforma, inclusive uma reforma que foi promovida no governo do presidente Lula e que depois foi revisto no governo da Dilma, na emenda 47, que, por exemplo, devolveu para os trabalhadores o direito de paridade e alguns direitos. Então, a possibilidade de você derrotar esse projeto lá no futuro, politicamente, existe. Nos tribunais está difícil ainda, porque não houve ainda, não bateu-se o martelo de vez dizendo, olha, essa reforma ela é inconstitucional ou ela não é inconstitucional. A gente vê que há julgamentos a favor, daqui a pouco há julgamentos contra, e como cada reforma foi feita de forma diferente nos municípios, às vezes os argumentos também são um pouco diferentes. Mas, na maioria das vezes, os argumentos são os mesmos, né? A reforma ela tem mexido no sistema de previdência como um todo. Então, a possibilidade da gente ganhar isso no STF existe, né? Mas não dá para dizer que é 100%, talvez seja 50-50, não sei. A gente vai ficar esperando, a gente está aqui na espera de que o STF seja sensível a ponto de dizer que essa reforma ela é sim inconstitucional, porque ela ofende todo o sistema principiológico da nossa Constituição, né? E talvez isso aconteça, não sabemos. Com as mudanças no STF também, está difícil a gente dizer alguma coisa. Daqui a pouco está saindo ministro, está entrando outro, a gente não sabe como pensa todos os ministros, né? E agora a gente percebe que a escolha tem sido muito mais pessoal do que uma escolha em relação aquilo que a pessoa que vai tomar a posse do cargo de ministro tem apresentado como jurista no país. Então, a gente percebe que, antigamente, apresentava-se uma lista, o presidente ia lá e decidia sobre uma lista, né? Hoje, o presidente ele escolhe aquele que mais se enquadra dentro do seu alinhamento político, né? Da sua linha política, e aquele que estiver mais alinhado com ele acaba sendo o ministro do Supremo. Mas, como novidades às vezes acontecem, né? O Lula acabou, por exemplo, nomeando durante o governo dele ministros do Supremo que vieram votar contra o governo. Então, a possibilidade de mudar isso, mesmo com essas mudanças, existe. Agora, e que há argumentos suficientes e que essa reforma ela realmente ofende a Constituição, ela ofende. Mas como isso é um problema de interpretação constitucional, né? E aí a gente não sabe como é que eles vão interpretar isso, não dá para prever o que vai ser no futuro, se nós vamos conseguir derrotar no judiciário isso, ou se nós vamos conseguir derrotar isso na política, né? Sim. Agora uma pergunta para a gente fechar a nossa discussão, ô Mauro. Eu queria perguntar o seguinte, né? A questão dos trabalhadores privados, né? Muitas das vezes a classe privada, do setor privado. Muitas das vezes, né, fazem uma comparação entre os trabalhadores do serviço público e do serviço privado, né? Colocando como se os trabalhadores do serviço público, né, fossem privilegiados e os trabalhadores do serviço privado não, né? Aí utiliza isso para poder justificar, por exemplo, ataques como a reforma da Previdência. A reforma da Previdência no serviço público pode abrir caminho para que a Previdência do setor privado também seja atacada? Não, já está sendo atacada, né? Já está sendo atacado, mas eu acho que cada vez mais eles vão atacar. Eu, por exemplo,
não me aventuro, aliás, eu até acho que lá, daqui a alguns anos, eles irão querer fazer nova reforma previdenciária, né? Porque essas reformas têm sido cíclicas, né? E o ataque aos trabalhadores do setor privado também tem sido muito grande. Você entendeu? As reformas, elas têm atingido também os trabalhadores privados. E a gente não há, por exemplo, não concordo que os servidores públicos eles sejam privilegiados. É óbvio que há algumas categorias do serviço público que têm um salário assim bem recheado, né? E poderia até se mexer nesses salários, de forma fazendo com que eles contribuam mais com o imposto de renda ou com a previdência. Mas isso, de certa forma, já existe, né, Guilherme? Por exemplo, o imposto de renda ela tem várias faixas, né? E eu, por exemplo, já estou no 27%. É o que eu falo para você, 27% já tem sido o que a maior parte dos trabalhadores hoje tem pago. Então, parte do salário do trabalhador já tem sido capturado pelo Estado, né? E eu não acredito que você, precarizando o trabalhador público, você vai ajudar o privado. Eu acho que a gente tem que chegar a desenvolver política de forma, eu acredito nisso, né, de que essas diferenças salariais entre o setor público e o setor privado, ela tem que realmente diminuir, mas eu acho que essa diminuição ela tem que vir com a valorização do trabalhador do setor privado, não a precarização do trabalhador do setor público, né? Porque o setor privado paga e paga muito pouco. Né? O setor privado paga muito pouco. Então, o que a gente vê, por exemplo, o setor privado ele defende tudo aquilo que vem de fora, que vem dos Estados Unidos, que é aplicado em outros países, o setor privado defende que se aplique no Brasil. Olha, temos que acabar com a carteira de trabalho. Olha, o direito do trabalho não é esse, não. Então, temos que retirar direitos. Mas o salário que se paga lá fora, ninguém quer pagar no Brasil, né? Então, o que a gente vê é o seguinte, que o trabalhador do setor privado ele tem que se unir, e eu acho que eles lutam muito, eles lutam muito, mas é que no setor privado realmente é muito difícil. No setor público, eu não sei, os governos acho que se sentem mais pressionados, a categoria do setor público também é muito grande, e eu acho que a precarização, até alguns anos atrás, estava sendo mais difícil do que se fazia no setor privado. Mas hoje já não. Hoje o ataque aos trabalhadores do setor público tem sido violentos. Então, o que a gente percebe é que o governo ele quer jogar todos os trabalhadores na miséria, públicos e privados, né? E eu acho que trabalhador é trabalhador. Então, eu acho que todos os trabalhadores do Brasil tinham que ter um salário digno, tinham que ter um salário mínimo condizente com a nossa realidade, que fosse capaz de promover uma qualidade de vida melhor para os trabalhadores. Infelizmente, os governos não pensam assim. A gente percebe que existe um déficit, por exemplo, de representação na sociedade, né? Os trabalhadores eles elegem para o executivo seus governadores, seus prefeitos, o presidente, elegem os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores para o legislativo, e que esses eleitos eles não guardam qualquer sintonia com os trabalhadores. Então, o déficit de representação é muito grande e isso precisa ser resolvido no Brasil. Não dá, por exemplo, para aceitar que, após as eleições, tudo aquilo de promessas, aquele arcabouços de promessa que essas pessoas fazem, sejam deixadas para trás, né? Porque os trabalhadores eles só são valorizados no período eleitoral. No período eleitoral, todo mundo quer melhorar a vida do povo. Na hora que chega lá, poucos defendem os trabalhadores, tanto do setor público quanto do setor privado. Sim. Mauro,
estamos aqui chegando no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Quero agradecer primeiramente por você ter aceitado o convite. Espero, né, que essa discussão ajude na luta dos servidores públicos de São José dos Campos e que né, sirva de inspiração e que para outras discussões, seja aqui em São José e seja no Brasil inteiro, né? Então, eu quero agradecer por isso e peço para você fazer as considerações finais. Então, Guilherme, eu quero agradecer essa participação. Me sinto muito honrado de participar da mesa de debates, desse canal de mesa de debates, né? Eu acho que esses canais, essas vias têm que ser cada vez mais ocupadas pelos trabalhadores, porque é uma forma da gente chegar na sociedade, e eu acredito que é esse trabalho, sabe, no pé do ouvido, de conscientização das sociedades e dos trabalhadores é que vai dar certo. É isso que tem que ser feito. Você entendeu? E o trabalho na mídia, porque o trabalho na mídia tem um alcance muito grande, sejam nas redes sociais, televisivo, rádio, o que for. Mas esse trabalho ele realmente tem que ser feito, né? Esse alcance tem sido cada vez maior, né? A direita tem usado isso, a esquerda tem usado isso, eu acho que a esquerda tem que usar muito mais isso para alcançar os trabalhadores, e o que eu desejo é que o trabalhador ele acredite naquela máxima, né, de que o trabalhador unido jamais será vencido, né? É só a nossa união, a luta é que muda a vida, viu, Guilherme? Sim, perfeitamente, Mauro. Né? Mais uma vez agradecendo a você por ter aceitado o convite. Também quero agradecer você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debate de Tudo Um Pouco. Curta esse vídeo no YouTube, curta esse vídeo no Facebook, siga a gente no Instagram, curta a nossa página do Facebook Mesa de Debates e compartilhe nas redes sociais, né, para que essa luta, né, seja espalhada por mais pessoas, né, e consiga um alcance maior. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todos e fique atento à nossa programação. Até a próxima. Fui!